Essa é uma massa muito fácil de fazer. Ela não leva ovo, não leva leite, são poucos ingredientes e você vai se surpreender com o resultado. Para essa receita, vamos precisar de um ovo, aqui eu tenho 250 gramas de margarina. E essa margarina, ela está gelada. Para que você tenha noção, são 3 colheres de sopa. Essa massa de pastel de forno é aquela massa bem tradicional, com poucos ingredientes. Anote aí no seu caderninho. 1 colher de chá bem cheia de sal. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo comum, fácil de encontrar no supermercado. Eu começo misturando esses ingredientes com um garfo, para que toda a margarina aqui fique envolvida na massa e a massa fique com uma aparência de uma farofa bem úmida. E se quiser usar manteiga, pode? Pode, a quantidade é a mesma. Banha também pode? Banha suína? Também, mas o sabor fica mais intenso. É bom que você coloque metade e metade. Você chegou cedão hoje, hein? É lógico. Eu amo pastel de forno. E essa massa de pastel de forno, ela é perfeita. Você pode usar o recheio de sua preferência. É verdade que pastel de forno é um dos salgados mais fáceis de fazer? Sim, porque você não precisa sovar a massa. É só a forma de fazer que vai fazer toda a diferença. É aquele salgado maravilhoso. Pronto, aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tá vendo? Olha aqui bem de perto. Ela é uma farofa bem úmida, mas eu preciso unir essa massa. E eu vou unir ela com um ingrediente secreto, gente. Guaraná, apenas 100 ml. E esse guaraná, ele está gelado. E vou falar uma coisa para você. Massa tradicional de pastel de forno é feita com guaraná, porque traz aquele sabor adocicado, uma massa agridoce, que você vai se apaixonar. Esse guaraná, ele está gelado. E a forma de misturar é essa aqui, ó, de um lado para o outro, para você não desenvolver o glúten da massa. Que é deixar ela elástica, né? Isso. Se eu não quiser usar guaraná, pode usar outro tipo de refrigerante? De limão, laranja ou cola? Não, não pode. Por que não pode? Eu tenho certeza que vai ter muita gente perguntando nos comentários por que não pode outro refrigerante. Se é só para deixar mais docinho, poderia ser qualquer um, né? Mas a receita tradicional é com guaraná. Eu nunca usei outros refrigerantes. Aí, nesse caso, pode substituir por água? Pode substituir por água e a quantidade é a mesma. Eu já vi comentários de pessoas fora do Brasil dizendo que lá não tem o refrigerante guaraná, se poderia colocar algum outro tipo de refrigerante. Então, nesse caso, usa água, né? Isso. A massa ela não vai ficar docinha. Entendi. Prontinho, olha só. Aí chega um momento aqui em que eu tenho que colocar a mão na massa para unir. E é incrível como essa massa dá o ponto muito rápido. É só unir, ó. Unir. Você não vai fazer mais nada aqui nessa massa. Olha só, você pressiona e ela se une, ela faz bolinha fácil. Aqui agora é só colocar na geladeira por uns 10 minutos. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá descansar por 10 minutos. Você vai perceber que é melhor trabalhar com essa massa gelada. A lista dos ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo. Esse é o queijo coalho, mas você pode usar qualquer um aí de sua preferência. O que eu quero mesmo é que você preste atenção no passo a passo. Porque não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E eu confio em você. Eu vou adicionar aqui meia colher de sobremesa de orégano. 200 gramas de requeijão cremoso. Eu amo esse tipo de recheio, que é só a gente comprar os ingredientes e misturar. Bem prático, né? Muito prático.
Esse daí é moleza, até eu faço. Faz, né? Então quer dizer que se quiser usar queijo prato, gorgonzola, mussarela, qualquer um pode usar, né? Qualquer um queijo de sua preferência. E para você não perder nenhuma receita com dicas e segredinhos, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Assim o YouTube vai entender que você gostou desse tipo de receita e vai recomendar mais vídeos como esse para você. Verdade. E se você nunca fez pastel de forno na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Ela é prática, econômica e fácil de fazer. Vamos aprender? Tá cheio de gracinha hoje, né, produção? É porque eu quero a minha porção de pastéis dobrada. Eu vou precisar de um plástico. Gente, isso daqui é um saco plástico que eu abri. A massa. Aí pressione assim. Você vai perceber que essa massa é muito fácil de trabalhar, principalmente quando você deixa ela descansar. Outro saco plástico por cima da massa. Isso facilita bastante. E agora é só abrir. Essa é uma massa muito fácil de fazer. Ela não leva ovo, não leva leite e você vai se surpreender com o resultado. E você nem precisa deixar ela descansar para fermentar. Pronto, terminando aqui de abrir a nossa massa, eu vou remover o primeiro plástico. E para que você tenha noção aqui da espessura da massa, olha, um palito de churrasco. Você vai colocar aqui assim. Não se preocupe que não é uma espessura fina. Toda a massa com a mesma espessura. Eu tenho um cortador. O aro aqui é de 10 centímetros. Mas se você não tiver um cortador desse, você não vai deixar de fazer. Você pode usar o utensílio que você tem aí na sua casa. Uma tampa de garrafa térmica, uma forminha ou uma tampa de panela. Eu vou usar essa tampa de panela, o aro aqui é de 12 centímetros. Se quiser fazer empada com essa massa, pode? Não pode, porque é uma massa adocicada. Aí quando você for morder ali a empada, você vai acabar lembrando do... Do sabor do pastel de forno? Exatamente. Empada, empada. Empada, empada. A sobra da massa, você vai remover, vai unir e fazer o passo a passo todo novamente. Enquanto isso, coloque na geladeira, tá bom? O bom dessa massa é que você pode fazer com vários recheios diferentes. Você pode usar frango, bacon, linguiça calabresa, dá para usar também queijo e presunto, né? Fica muito bom. Uma delícia. E se quiser fazer, por exemplo, ricota com azeitonas, uma versão mais vegetariana, né? Gostei dessa, hein? Palmito. Deve ser bom com palmito, hein? Verdade. Se você sentir dificuldade, pode modelar individualmente usando o plástico como suporte, que vai ficar perfeito. Para acertar a borda, eu vou usar esse utensílio aqui, que ele é um cortador e ao mesmo tempo ele fecha. Se você não tiver, você pode usar um garfo, que funciona perfeitamente, fazendo assim, tá bom? Mas hoje eu vou usar aqui, olha. Fica bonito, né? É, o detalhe fica muito bonito. Eu vou colocar aqui na forma e você não precisa untar a forma, porque essa já é uma massa amanteigada. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. E para que você tenha noção da quantidade, 12 unidades. 12 unidades porque eu cortei com a tampa da panela. Se você cortar menor, o rendimento vai ser maior. Um pouco de orégano, opcional. A construção de sabores vai te surpreender. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. O tempo no meu forno vai ser de 30 minutos, ou até que eu perceba que todos estão dourados. Gente do céu! Que cheiro, hein, produção? Maravilhoso.
Deixe esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento. Deixe esfriar um pouco. Já esfriou um pouco. Vamos experimentar? Vamos. Eu quero que você veja aqui bem de perto a qualidade do nosso pastel de forno. Olha só. Nossa. Eu não faço isso para lhe maltratar, não. Não? É para que você veja a qualidade do nosso salgado, olha. Uma massa super saborosa, agridoce, que é produção. Com certeza. Minha água já encheu de boca. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Deixa eu confirmar se está incrível. Te espero nos comentários. Eu também te espero nos comentários.